aí galera, meu nome é Raniel, sou do primeiro ano do ensino médio, começando nosso primeiro podcast aqui. E é o seguinte, a gente vem falar sobre as eletivas aqui, programações e mídias, falar sobre jogos e eu trouxe algumas pessoas aqui pra gente começar. Fala aí. Pessoal, meu nome é Wesley. Como o Raniel falou, nós estamos aqui para fazer o nosso primeiro podcast sobre jogos. E meu nome é Rodrigo, né? Trouxemos alguns convidados aqui para debater sobre o tema de jogos e E aí pessoal, beleza? Meu nome é Felipe, sou professor aqui do Enzo também, né? Professor dos meninos, inclusive, língua inglesa. E primeiramente obrigado pelo convite, né? É satisfação participar com vocês, falar de um tema que eu gosto muito, uso muito no meu dia a dia, tanto para dar aula quanto como forma de lazer também, né? Oi, pessoal. Eu sou Nicole, professora aqui do Educandário e agradeço também o convite. Para mim é muito bom falar sobre o tema porque é algo que eu consumo constantemente. Também uso em sala de aula e venho aqui falar não só sobre o processo dentro da sala de aula, mas também sobre a representatividade feminina no mundo dos jogos. Como vocês viram aí, eles introduziram aí sobre o tema. Muito importante a gente falar sobre o jogo, porque eu acho que tem muita coisa pra gente destruir assim, cortar. Que coisa mal entendida que a galera coloca aí na cabeça da sociedade. E hoje a gente, nesse podcast, a gente veio dar essa iniciativa aí de falar sobre isso. E eu acho que uma das coisas mais importantes é o que os jogos têm de benefício trazer pra gente. E Felipe, querendo ou não, ele é um cara que conhece muito, que ele falou, ele consome muito jogo e tem uma vivência sobre isso. E aí, Felipe, o que você tem a dizer assim, o que você acha que o jogo ele tem de bom pra trazer assim na cabeça do jovem hoje em dia? Então, de bom tem muita coisa, né? Primeiramente, ele vai estimular o seu raciocínio lógico, né? Porque, querendo ou não, o jogo ele é uma ferramenta tecnológica que vai estar lá incentivando você a obter uma determinada pontuação, a superar determinados desafios, conquistas, entre outras coisas. Então, tudo isso aí você vai poder associar, né, com o seu aprendizado de outras áreas. Então, é por isso que a gente usa os jogos como uma ferramenta multidisciplinar, né? Por isso que também existem esses projetos de gamificação em sala de aula, que inclusive nós aqui, professores, utilizamos bastante. E voltando também para a área principal da eletiva de vocês, né, que é programação e mídias, o jogo ele se encaixa muito bem nessas duas. Porque ali no finalzinho dos anos 60, quando a galera começou a programar os primeiros jogos, era bem simples, né, em placas com microchips bem básicos mesmo, mas que à medida que o tempo foi passando, né, primeira, segunda, terceira geração de jogos, isso aí foi aumentando e novos programadores foram sendo contratados por grandes empresas e estimulando cada vez mais a produção disso aí, que para muitos era entretenimento e que para esse pessoal era uma fonte de renda, né? E então é uma indústria gigantesca que permeia aí várias outras áreas, não só na educação, né, como a gente falou aqui anteriormente, mas na sociedade de modo geral. Certeza, certeza. Eu acho que também é importante ressaltar aqui acho que um negócio que, como você falou antigamente, os primeiros jogos era feito em plaquinhas enfim, uma configuração bem básica. E eu dei uma pesquisada e eu tava vendo aqui, acho que o primeiro jogo criado foi o Computer Space, não foi? 1971, o que você tem que falar sobre o jogo? Você já jogou, já viu, já deu uma pesquisada? Fala aí mais. Computer Space, não sei se seria esse aí ou Space Invaders, né? Não sei se seria o Space Invaders, que foi um dos primeiros a serem criados, porque assim, os jogos eles começaram nos fliperamas, né, nos arcades, que eram locais que você ia para jogar naquelas máquinas. E depois, né, que criaram o primeiro cartucho para o primeiro console de videogame que aí você trouxe para sua casa para ligar na sua TV, e também era muito básico, certo? E hoje em dia a gente dispõe de muitos recursos como realidade aumentada, realidade virtual, sensores de movimento, como temos aí jogos, né, que você não precisa mais nem do controle, só os movimentos corporais já dá para guiar a ação do personagem. Mas lá naquela época o pessoal usava os chamados sprites, que eram umas telas, tipo uns papéis com cenários que você encaixava ali na sua TV para simular um cenário no jogo que era muito básico. Então, quando você fosse jogar aquele mesmo jogo,
aquele mesmo cartucho, né? Você ia colocar sprites diferentes para parecer que você estava jogando jogos diferentes. Então era algo muito analógico e muito primitivo, digamos assim, sabe? Mas é isso aí, e tem evoluído cada vez mais. Você falou assim dos benefícios dos jogos, sabe? E assim, eu vou fazer pra Nicole essa. O que os jogos ele traz de ruim, malefícios pra sociedade, tá ligado? De malefício, as pessoas sempre falam sobre as temáticas. Se é um jogo que vai tratar violência, como os Battle Royale, ou se é um jogo que vai tratar de conteúdos que envolvam uma linguagem inapropriada para adolescentes, para crianças. Essas crianças elas vão aprender a se comportar dessa forma, isso vai instigar algo ruim dentro delas. E aí eu acredito que é muito mais uma questão de controle sobre quem está consumindo aquilo ali. Porque se você tem um jogo para maiores de 18 anos e você compra esse jogo para sua criança ou para o seu adolescente e permite que ele jogue, que ele venha ter contato com aquilo ali, ele não tem uma cabeça preparada para entender todo aquele contexto e, consequentemente, ele vai, de certa forma, ser influenciado, porque é uma idade que já é propensa à influência. Certo? Então, já entra até dentro de algo que Raniel falou no início. Acabar um pouco com essa marginalização. Porque, do ponto de vista científico, os jogos, ele traz muito mais benefícios para quem está consumindo do que os malefícios. Sem falar que é uma fonte de renda que movimenta a economia no mundo inteiro. O próprio Piaget, que é um dos grandes nomes aí da área da educação, ele já defendia o uso dos jogos para estimular a criança e o adolescente no seu desenvolvimento. Pegando esse gancho aí da fala de Nicole, vale muito a pena frisar essa questão do controle parental. Porque assim, o pessoal vai marginalizar os jogos, sei lá, jogos de tiro, jogos violentos, porque vão dizer que a criança vai se tornar violenta, né, com aquele comportamento. Mas assim, não só os jogos, mas várias outras áreas também possuem esse tipo de conteúdo. Novela tem violência, desenho animado tem violência, tem uso de drogas. Então qualquer outra coisa que você consumir, você está sujeito a isso aí. É toda uma questão de controlar. Até porque no jogo você fica imerso ali naquela situação, né? Você controla o personagem violento. Você controla o personagem que usa uma arma, digamos assim. Na novela não, você só tá consumindo aquilo que tá passando lá. Então talvez por isso aí, muitas pessoas, né? A sociedade ampla, digamos assim, elas considerem os jogos uma ferramenta, sei lá, ou algo que vai ser prejudicial àquela criança justamente por causa disso. Mas qualquer outra coisa que você consumir fora da sua faixa etária vai ser prejudicial pra você, né? Não só os jogos. Então, infelizmente, os jogos são mal vistos dessa forma aí. Assim, questão que o Felipe falou, das novelas, coisas, mas hoje em dia as crianças têm muito acesso a qualquer tipo de conteúdo que eles pesquisarem, procurarem. Que toda criança hoje em dia praticamente tem um celular. E aí já entra mais uma vez a questão do controle parental. Porque a criança, ela precisa de orientação. Você, como responsável, tem que ter um conhecimento sobre o que aquela criança está consumindo. Entregar o celular e deixar que ela vague livremente por todos os vídeos que estão disponíveis nas plataformas. Como, por exemplo, no YouTube, que não tem um certo filtro. Então, ela vai consumir N coisas que não deveria. E tudo isso vai influenciar no seu comportamento, na sua formação de caráter. É muito mais uma questão de criação, como as pessoas falam comumente. É o responsável ter controle sobre aquilo que a criança e o adolescente está consumindo. E não necessariamente marginalizar os jogos. Você até falou sobre a questão do caráter. E acho que assim, nem sempre precisa o quê? Pera, eu esqueci agora. Mas acho que os malefícios dos jogos também são o quê? Dentro da sala de aula, tá entendendo? Vai gerar o quê? Falta de concentração, muita falta de concentração nas crianças, entendeu? E eu acho que esse é um ponto negativo também dos jogos, mas... Entendeu? Pronto, posso falar, né? Essa questão aí também é uma questão de controle, né? É uma questão de como que você vai organizar a sua aula envolvendo jogos. Porque assim, se você chegar na sala de aula, gente, hoje a gente vai jogar. Começou ali o alvoroço. Você vai ver que você não vai mais conseguir botar ordem na turma. Mas, pessoal, vamos fazer essa atividade aqui. Final da aula, a gente vai fazer um jogo, perguntas e respostas. Mesmo que seja um jogo eletrônico. Pra gente memorizar esse vocabulário aí, pra ver se realmente vocês aprenderam.
Aí eles vão se sentir mais estimulados a fazer a atividade corretamente para depois, no final, né, irem jogar. Que eles vão se divertir e ao mesmo tempo vão memorizar aquilo que eles já aprenderam no decorrer da aula. Eu tiro por mim porque desde a minha infância eu joguei muito, né? Eu cresci jogando muito mesmo, desde quando eu me entendo por gente, assim. Então eu ia pra escola e já ficava naquela de chegar em casa pra jogar, né? Só que eu só poderia jogar se eu tirasse notas boas. Então eu fazia o meu papel lá na escola, né? Eu queria jogar quando chegasse em casa, senão iam tirar o videogame de mim. Não era aquilo que eu queria. Então é tudo uma questão de controle. Eu acho que se você souber controlar, souber dosar e também trazer os jogos adequados voltados para a sala de aula, né? Porque também você não vai trazer um jogo extremamente violento, né? Um jogo que um GTA, por exemplo, um Outlast, né? Que tem muito gatilho assim de coisa, pessoal que tem medo de assombração. Tipo, não, nada a ver trazer um negócio desse. Mas alguns jogos mesmo lógicos ou de RPG em mundo aberto, conquistas, desafios, objetivos, ganhar pontos. Porque do mesmo jeito que na sala de aula os alunos querem ganhar ponto, no jogo a gente tem o flow, né? Que é o fluxo. Então aquele fluxo de o caminho que percorre. Tipo, tem lá o início, os desafios e obstáculos, né? Que você vai passar ali no decorrer da sua jogatina. E no final a sua recompensa, que é a sua pontuação. Que pode ser revertida em pontuação escolar, caso você faça uma atividade, né, vinculada com aquele jogo ali. Então, pra mim, os jogos eles não têm esse lado negativo se você souber manipulá-los, né, com consciência e tudo mais. Eu acho que quando ele falou que interferia na sala de aula, não sei se foi bem nesse sentido, mas eu senti como se ele estivesse se referindo ao fato do aluno não conseguir se concentrar na sala de aula porque ele quer pegar o celular para jogar. E aí entra dentro do mundo dos jogos mobile. E aí eu já devolvo para vocês. Se você tem um certo vício nesse celular e você é menor de idade, você ainda não tem controle sobre muita coisa na sua vida, significa que você não está tendo a orientação adequada sobre o uso do celular. Se você passa o dia inteiro em casa ou em qualquer outro local que você está, consumindo tudo que o celular propõe, inclusive perdendo madrugadas, jogando, e os seus responsáveis não fazem nada quanto a isso, né? Não sabem nem sequer se você está dormindo ou não no horário devido, consequentemente você vai chegar na sala de aula com sono, você vai querer dormir no horário de aula, ou você já vai estar naquela de querer jogar porque o vício, né, como as pessoas falam, vai estar ali batendo na sua mente e você quer pegar o console para jogar, o console não, né, no caso o celular, para jogar no horário de aula, e aí consequentemente você não vai desenvolver como deveria. Mas é toda uma outra questão que a gente já discutiu aqui. Eu sinto vontade de jogar? Sinto. Eu tô no trabalho, de vez em quando hoje começou a temporada nova lá no jogo, queria estar em casa jogando. Mas é uma questão de um controle que a gente já desenvolveu ao longo dos anos. Como ele falou, ele sabia que tinha que ter notas, responsabilidade para poder chegar em casa e jogar. Mas e aí? Vocês passam por isso? Ou vocês simplesmente só recebem o celular e jogam à vontade quando querem, na hora que querem? Tem isso também. É um controle que se deve ter. Você falou aí, responsabilidade, mas eu acho que tudo é questão de equilíbrio. Porque quando você sabe conciliar a escola e o jogo, eu acho que flui bem. Porque se você estudar demais, você vai ficar cansado e você vai estresse. E se você jogar demais, você vai perder a atenção na escola, você vai perder a atenção na aula. E eu acho que hoje em dia o jogo, além dele te ensinar a concentração, a estratégia, porque o jogo hoje em dia é tudo de estratégia, acho que você também aprende como é que se fala? Você aprende a se comunicar. Você aprende a se comunicar com as pessoas, porque hoje em dia qualquer jogo que você for jogar, se ele não tiver uma call dentro do próprio jogo, você tem uma plataforma que se conecta com a pessoa lá de outro estado e você escuta gírias diferentes, você escuta pessoas diferentes, você aprende coisa nova e idioma diferente, o próprio jogo ensina. E tipo assim, coisa que você não aprende na escola, você aprende numa call, você aprende num jogo, você aprende numa propaganda de um jogo. Eu acho muito importante. E voltando a coisa lá de você ter o equilíbrio de jogar, eu acho que o jogo, a gente também não pode ser tão ignorante de falar que o jogo não tem culpa nisso, porque o problema só existe por causa do jogo,
Porque existem pessoas alunos que não se concentram na aula, e se não fosse o jogo, eles não se concentrariam na aula. Então a gente não pode ser tão ignorante de falar que o jogo não tem culpa nisso. Sim, ele tem uma porcentagem, né? Porque quem fez o jogo deu essa probabilidade de acontecer, mas aquela coisa, ele não foi feito exatamente para você não prestar atenção na aula. E eu acho muito massa quando um professor como vocês pega um jogo, como o Felipe, ano passado, ele, no final do ano, ele trouxe o videogame dele, incentiva a pessoa a ir pra escola, eu acho também importante. E Nicole também um dia já levou um simulador para dar um exemplo das misturas lá dos elementos, para explicar um pouco da alquimia. E eu acho muito massa isso, você juntar a escola e o jogo, e é isso que eu penso. E aí, alguém tem alguma coisa para acrescentar? Como o Felipe falou, o jogo ele trava muito você em questão de conquistas. Aí você fica no meio da aula querendo fazer aquela conquista daquele jogo, você só pensando nesse negócio do jogo e travado naquilo e sem concentração nenhuma na aula. Pois é, isso é real, isso acontece. Até porque o jogo, como outra forma de entretenimento, ele foi feito pra entreter, né? Pra chamar a sua atenção e prender você naquilo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque realmente ele prende a atenção, vai nos isolar do mundo ao nosso redor, né? Dependendo da sua imersão ali dentro daquele jogo. Então tudo isso aí é real, o que o Raniel falou também, né? Mas assim, você sabendo aplicar, por um lado, é bom. Porque quando eu trabalhava com a robótica, né, ano passado, eu trouxe vários jogos nos quais a gente programava robôs no próprio jogo. Nós simulávamos situações reais dentro do jogo. Criamos um mapa de RPG também para estudar os conceitos físicos, né, pela galáxia. Então você jogava dados, se deslocava pelo sistema solar, e em cada área que você caísse ali, você ia responder sobre uma temática diferente. Então, isso prendeu muito a atenção dos alunos. E, por esse lado, foi bom. Agora, se eu estivesse dando uma aula ali no livro ou no quadro, e o aluno estivesse jogando preso no jogo individual dele, ali no que ele tem na mão, né, no celular, aí já seria ruim. Já seria um ponto extremamente negativo, né? Para ele e até para os demais que estavam olhando para ele e perdendo a atenção. Por exemplo, também o próprio Minecraft, que ele tem uma certa conquista até você chegar ao final dele e chegar a conquistar, matar o dragão, que é o próprio desafio do jogo, você construir sua experiência, fazer as conquistas do jogo e zerar o jogo. Agora, durante esse momento pandêmico que nós estamos vivendo, várias plataformas, inclusive, abriram os seus jogos, né? Criaram LDCs lá dentro, para que as pessoas pudessem ter um outro tipo de imersão e para que aquele mundo, aquele universo pudesse vir para a sala de aula. Um exemplo disso foi o próprio Minecraft, que criou laboratórios de química, de física, de biologia, mapas de todos os países para estudar aula de geografia e várias outras situações ali dentro do jogo para que todo mundo pudesse ter acesso. Eu não estou na minha escola porque a pandemia não me permite, eu não vou conseguir ter acesso ao laboratório de química, mas aí eu posso usar o Minecraft para colocar os meus alunos dentro daquele universo e utilizarem um laboratório lá. E aí é o que a gente chama de gamificação. Eu estou utilizando os jogos dentro da sala de aula para que o aluno desenvolva várias competências e várias habilidades, mas ainda aprenda o conteúdo que eu quero. Isso de uma forma muito bem organizada, porque tem que estar dentro do meu planejamento, ele tem que casar com a proposta que eu tenho para aquele conteúdo. Não é só simplesmente levar um jogo para a sala de aula, soltar lá e o aluno jogar. Tem toda uma questão por trás, porque o jogo em si, ele leva você a desenvolver inúmeras habilidades. Por isso que vale a pena. Mas tem que ter o controle. Como no Minecraft foi até criado servidores com temática de faculdades, cursos, para manter a aprendizagem pelo jogo. Sim, não só aprender sobre o jogo, mas conteúdos gerais. Com certeza. E você falou na questão de desenvolver habilidades, né? Estratégias e tudo mais. Eu, particularmente, eu posso afirmar que eu aprendi outro idioma através dos jogos. Então, quando eu era criança, a gente não tinha acesso ao Google Tradutor, por exemplo, né? A coisas do tipo. Então, a gente tinha que ir na marra, descobrir o que é que significava aquilo, porque senão você não ia conseguir passar de fase, né? Não tinha legenda em português, não tinha áudio em português, então era tudo em inglês. E deu certo, né? Funcionou. Da mesma forma que também eu trago alguns jogos para a sala de aula para a gente levantar questionamentos acerca da sociedade. Então, discussões meio que voltadas para o humano, né? Voltadas para a sociedade, né? E isso é muito bom. Dá para você aprender várias coisas em várias áreas diferentes. Então,
Ah, só se encaixa na disciplina de química e de inglês. Negativo. Qualquer uma outra. Assim você saiba criar o seu planejamento e aplicar aquele jogo ali na sua aula. Essa questão do planejamento é tão importante que você pega jogos como o Homem-Aranha, que geralmente a pessoa fica, mas o que tem no Homem-Aranha? É um super-herói da bom, muito Marvel. bom. E você consegue trabalhar conceitos de física, de química, de biologia muito facilmente. Certo? Assim como você pega o Assassin's Creed, que o próprio nome a pessoa já fica, oxe, mas isso é um jogo violento, não? Mas ele trabalha a história, certo? De uma forma muito fiel a como de fato aconteceu. E o aluno, ele vai consumir aquilo ali. E você pode ter certeza que na sala de aula, quando o professor estiver explicando aquele fato histórico, ele vai lembrar. Porque ele viveu, ele estava imerso no jogo. O diferencial do jogo é isso, né? Que você lê um livro, você consome aquilo ali que tá nas páginas. Você pode até se imaginar naquela situação. Você, sei lá, assiste um filme e você vê o pessoal lá, né? Andando naquele cenário, mas você jogando, você tá controlando aquele personagem. Você tá ali, fazendo o que você quer. Você tá naquele cenário, naquele ambiente. Então, o próprio Assassin's Creed, ele vai estimular muito o aluno a conhecer mais ainda sobre história, né? Porque ele vai tratar aspectos de Revolução Francesa, a mitologia nórdica, mitologia grega, egípcia, entre várias outras. Então, Revolução Americana, né? É um jogo completo, assim, para você estudar história de modo geral. Eu recomendo bastante, né? É um jogo muito bom mesmo. Eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Tipo, assim, a contribuição dos jogos. Na visão de vocês dois. A contribuição dos jogos para a vida. Não só da criança, mas como adulto também, entendeu? Sim, como eu até já falei anteriormente, os jogos eles contribuem muito para a sua questão psicológica, ali, o seu raciocínio e até mesmo para você meio que fugir de algumas situações do cotidiano, né? Eu, por exemplo, quando eu estava muito atarefado com a faculdade, estava fazendo meu TCC, eu estava jogando um jogo, ao mesmo tempo que eu estava escrevendo meu TCC, eu estava zerando aquele jogo ali, porque tinha hora que eu não aguentava mais ficar de frente do computador digitando, né? Páginas e páginas, texto e mais texto. Eu não, agora eu vou dar um time, dar um tempo aqui, vou jogar. Chegava lá, jogava ali uma meia hora, uma hora e meia. Aí pronto, já escapei aqui um pouquinho, vou lá voltar pro meu TCC. Pá, digitava de novo. Então eu concluí os dois simultaneamente. Então pra mim foi muito bom, né? Eu lembro demais, no final de semana, tava lá zerando um jogo que eu gosto muito, o The Last of Us. E ao mesmo tempo finalizando ali o TCC da minha faculdade, né? Então traz muitos benefícios. É a mesma forma que uma pessoa pode encontrar esses benefícios em outras áreas, né? Não só nos jogos. Mas como o nosso foco aqui é falar sobre os jogos, né? E muitos alunos nossos até, que gostam muito de jogos, decidiram ir para áreas tecnológicas, justamente por causa deles, né? Explorar ali a programação, o desenvolvimento de jogos, que inclusive alunos aqui do Educandário já desenvolveram seus próprios jogos aí, né? Através dessa vivência que eles tiveram, alunos do ensino médio. Isso é muito massa que, querendo ou não, tá mostrando pra vocês que vocês estão dando incentivo. Que o que vocês estão falando tá valendo a pena, né? E isso é muito importante. Falando sobre aquele negócio de pandemia que Nicole falou aí. Na pandemia, querendo ou não, todo mundo ficou em casa, preso, tinha que sair um pouco da rotina, aula online, enfim, faculdade online, aquela coisa chata. E a galera queria ter um refúgio de um jogo que, enfim, se identifica. E eu acho que é importante a gente olhar os dois lados da moeda. Além da galera hoje em dia na pandemia ganhar dinheiro fazendo algum tipo, usando aquele jogo de alguma forma, jogando, fazendo aposta, que muita gente faz um campeonato, faz uma aposta. Eu acho que a galera que mexe com o jogo em si, por trás, as programação, acho que é importante a gente falar sobre isso. Porque é massa quando você vê acho que um pro play zerando um jogo, sabendo de todos os macetes. Mas acho que mais massa ainda é você ver um cara que fez aquilo. Como é que ele fez, o trabalho, né? Acho que é importante a gente levantar essa galera que faz isso. Muito massa. Sim, com certeza. Inclusive tem muitos exemplos notáveis pra gente citar, como por exemplo, eu não vou lembrar o nome do cara agora especificamente, que na verdade era um grupo de programadores, da época mesmo dos anos 70 ali dos arcades, né, as máquinas de fliperama. Os caras recebiam aquelas placas pra disponibilizar os jogos pro pessoal jogar, só que aí teve uma hora que, sei lá, eles estavam com rendimento de $250 por semana, aí foi caindo, na outra semana já era só 100.
Eles viram que tinham que mexer naquilo. E como eles são programadores, o que é que eles fizeram? Instalaram placas de expansão naqueles jogos que não eram deles, né? Já eram de outras empresas grandes, para aprimorar aqueles jogos, criar mais conteúdo dentro deles. Deu muito certo, deu muito certo. Mas aí depois de um certo tempo as empresas, elas descobriram, né, e começaram a processar esses desenvolvedores porque eles estavam usando algo que não era da propriedade deles para fazer modificações. Entraram em processo judicial, só que devido a todo o reboliço que isso causou na mídia, eles decidiram fazer um acordo com eles. Eles iam continuar fazendo aquelas placas de expansão, só que eles iam trabalhar para essas empresas, né? E eram grandes nomes como a Atari, por exemplo. Acho que vocês já devem ter ouvido falar na Atari, né? A grande norte-americana aí, desenvolvedora de jogos e pioneira também no ramo dos videogames aí, lá desde a primeira geração. Então, assim, pegaram caras muito inteligentes, muito criativos e tornaram grandes profissionais justamente por causa das habilidades deles. Então, eu acho que é uma área que cresce muito, né? Sempre cresceu muito com o decorrer do tempo. Naquela época lá nós tínhamos os cartuchos que foram evoluindo para mídias de CD, DVD, Blu-ray, que inclusive a mídia Blu-ray, ela foi criada pela Sony para o PlayStation 3. Então, depois disso aí foi que usaram Blu-ray para outras áreas, como filmes, entre outras coisas. Mas a princípio ela foi criada para os jogos. Então, os jogos eles têm muito peso na tecnologia de modo geral. Por aí vocês tiram, né, o peso que tem, porque Blu-ray é algo que se usa em filmes de 4K, por exemplo, hoje em dia, né? Então é uma tecnologia... A própria evolução das telas, das TVs e dos celulares também. Desculpe interromper você. O Raniel falou sobre os programadores, que eles fazem o jogo e eles veem os jogadores, né, os pro players, jogarem aquilo, descobrirem as coisas novas. Que tipo, tá todo mundo jogando. Lancei um jogo novo, por exemplo. Lancei um jogo novo e nesse jogo tem muitas coisas que ninguém sabe ainda, entendeu? E aquelas pessoas começam a jogar, criam conteúdo e eles vão descobrindo técnicas novas de como poder zerar o jogo mais rápido, né? E os programadores, quando veem isso, eu acho que eles... Tá entendendo? Poxa, esse cara já conseguiu achar aquele... Tá entendendo? E eu acho massa isso, porque... Eu também. E isso acontece muito. Isso acontece muito até hoje, desde jogos antigos, ó. Pra vocês terem uma ideia, o Castlevania do PS1, lá dos anos 90, tem coisa que foi descoberta nele ano passado. Áreas que jogadores ano passado descobriram que, tipo, em quase 30 anos nunca tinham descoberto, né? Isso é muito recorrente, acontece muito em muitos jogos. De não só áreas escondidas, secretas, itens que os programadores colocaram propositalmente ou não, né? Porque às vezes também eles nem tiveram a intenção daquilo, como também encontrar os glitches e os bugs, né? Que são as falhas ali no sistema do jogo. Então o pessoal consegue ultrapassar áreas que não deviam ultrapassar e chegar no final do jogo por atalhos, digamos assim. Então isso também é muito legal ver a criatividade do pessoal, né? E toda essa persistência que eles têm aí pra concluir o desafio. E você, Nicole, o que você acha assim no futuro do jogo? Lá no futuro, o que o jogo pode ser? Ele pode ser só uma coisa que uma pessoa vai lá, pega um controle e joga, ou você acha o que você acha? Não. A tendência é que ele faça cada vez mais parte da realidade das pessoas. E sempre de uma forma muito mais imersiva. Isso com jogos de realidade aumentada, realidade virtual, ou até no início de como um The Sims, né, que você cria a sua vida lá dentro. Mas a tendência é essa. É você ter sempre os jogos de uma forma muito mais intrínseca dentro da sua realidade, dentro da sua vida. Certo? Isso para a educação e para diversas outras áreas. Veja assim, no começo do nosso podcast você falou assim, que a importância das mulheres dentro da sociedade dos jogos. E o que eu acho? Muitas mulheres, elas são criticadas, são xingadas em jogos. Isso porque tem o jogo Free Fire. Free Fire, pô, eu vejo no YouTube assim também, no TikTok, vídeo de mulheres que são xingadas e, pô, isso causa até... Exato, são xingadas porque jogam bem. Bem melhor que qualquer outro homem, né? Que...
não tem só Free Fire também, como o Ronel citou aí. Tem CS, Warzone. Sim, demais, todo Tem. dia. Eu acho que o CS é o que mais tem, tá entendendo? O Warzone tem muito também. Eu jogo, eu vejo muito, muito. É, tem muito assédio por parte das meninas. Tem a questão de, se a menina tá jogando muito bem, é porque é o namorado dela que tá ali jogando por ela e ela tá só com um headset, né? Existe muito isso também, da inferiorização. Criança, né? Tipo, tem muitas amigas nossas que deixaram de jogar justamente por causa desse comportamento, né? E, inclusive, nos próprios jogos, nós temos a caracterização feminina nem sempre da forma que deveria ser, né? Tem uns que não são tão... Como é que eu posso dizer, Nicole? Assim, uma representação meio que errônea. São... Eles sexualizam. Sexualizada, exatamente. Literalmente. Era essa palavra. Você vai olhar as skins, né, que seriam a roupagem, a representação das personagens dentro do jogo, e é sempre uma mulher que tem um corpo muito bem feito, dentro dos padrões europeus ou americanos, sempre com Roupas seios provocativas. avantajados, roupas apelativas. Então, eles já sexualizam a mulher dentro do jogo. E aí, no meio disso, muitos caras também aproveitam para praticar o assédio e outras situações constrangedoras e até crimes, né? Porque pode se caracterizar como um crime virtual, porque é assédio. E assédio já faz parte da Constituição como um crime. E aí vem todo esse outro preconceito que já faz parte do machismo enraizado que nós temos. Mas hoje, aqui no Brasil, né, agora na pandemia saíram novos dados, e as mulheres, elas são maiorias em termos da sociedade gamer. Hoje nós temos muito mais mulheres que jogam do que homens. Então, é um mercado, né, quando eu falo em termos de consumo, que está crescendo exponencialmente. E nós temos várias meninas fazendo live na Twitch, várias meninas criando Instagrams para promover jogos, Twitter. Também, né? O campeonato feminino já está ganhando maior visibilidade aqui dentro do Brasil e internacionalmente também. Então, por que continuar com a discriminação? Às vezes parece meio ego ferido, né, de não aceitar que uma menina possa jogar tão bem quanto um cara. Pois é, e voltando lá pro Space Invaders que a gente falou no início, inclusive quem ganhou o primeiro campeonato do Space Invaders foi uma mulher, Heinemann, o sobrenome dela, não vou lembrar o primeiro nome, mas foi uma mulher que ganhou. E não só um campeonato, mas vários. Se vocês procurarem aí algum documentário, alguma entrevista, vocês vão ver que é verdade, né? E naquela época até ela mesma achou estranho dela ganhar pra um monte de cara, porque normalmente quem frequentava os fliperãos eram muitos caras, né? Tipo, você não via mulher lá não. E felizmente hoje também a representação das personagens femininas nos jogos, ela tem mudado, né? Então você vai ver personagens mais concisas, que não tem aquela sexualização, não tem toda aquela apelação, como em jogos aí como o Horizon, The Last of Us, entre outros, né? Então, pelo menos isso aí a gente já meio que deu uma vencida, né? A gente já está tendo jogos, né, como o próprio The Last of Us ou Horizon, que as mulheres são protagonistas. O Resident Evil também, elas são protagonistas, elas são mulheres fortes, estão sendo bem representadas, não tem essa sexualização do corpo e deixa a própria mulher que está jogando aquilo ali mais confortável, certo? Mas também são muito criticados, exatamente pela forma como coloca a mulher nessa posição do protagonismo. Mas que são jogos ganhadores aí de vários prêmios. Então a gente já começa a olhar, poxa, que bacana, tá mudando essa realidade. Nicole, como você tava falando aqui sobre jogo mobile, Nicole, o que você tem que falar sobre Free Fire? Você curte, você jogaria, você joga? Me fala aí mais. Eu sempre costumo falar para os meus alunos que eu não gosto de Free Fire, eu acho o jogo Nutella. Aí eu faço, não, vamos jogar COD, que seria o Call of Duty, vamos jogar o Warzone, que inclusive eu sou muito ruim também nele, né? Tá aqui Felipe de prova. Não queria assumir isso aí. Mas eu falo mesmo só para ir ali no aluno, quebrar, né? Ficar tirando ali uma onda e conversando com ele sobre jogos. Porque, de certa forma, não dá para dizer que é um jogo ruim devido à importância social que ele tem. Ele é mobile, ele é de fácil acesso, certo? Ele democratizou o acesso aos jogos no mundo inteiro. Então, ele tem o seu mérito. Certo? E não é um jogo ruim. A gente fala, né, pra brincar. Mas eu vou jogar? Não. Não. Isso aí. Eu só não jogo porque eu não curto jogar no mobile, né? Eu não gosto de jogar em tela de celular. E também porque ali a mira puxa diretamente pro cara, tipo, eu não tenho habilidade, sabe? Então é um jogo que não vai estimular a sua habilidade. Ele vai eliminar os personagens sozinho. Ele vai jogar por você. Aí eu já não gosto disso, eu gosto da dificuldade. Mas, né? É por isso que eu digo que é Nutella, tá vendo? É um jogo Nutella, não vamos jogar COD. E se você pegasse um emulador, você jogaria no emulador?
se não tivesse essa questão da mira ir sozinho, né? Se eu mesmo controlasse a mira e eu pudesse usar o mouse e teclado, eu jogaria. Pode. Pra testar, né? Porque, tipo, eu jogo vários outros, então também não me faz muita falta, assim. É verdade. E você diga aí outro jogo Nutella que vocês acham que é Nutella? Me informa, diga aí. Geral diz que Fortnite mas eu gosto de Fortnite. Já o Fortnite, eu não concordo com ele ser Nutella, porque além de ser um jogo que vai estimular muito você ali na precisão, ainda tem a questão da construção. Então você vai ter que pensar por dois ali. Eu já acho ele muito complexo, Ele é um jogo sabe? que mexe muito com você. Ele não é tão frenético como o COD, Mas mas ele é bem ele complexo. mexe muito. Ele estimula de várias formas. Embora a Ele molecada é goste muito dele, bom. né? Ele é bem cartoonizado, mas é um jogo bem complexo, é interessante. Mas, pessoal, a gente já tá chegando no final, né? O tempo aí tá Certeza. acabando, certo? Então, eu só queria agradecer os meninos pelo convite. Muito legal a proposta de vocês, a proposta do professor Alex também da disciplina, de falar de uma temática relevante, uma temática atual, que é os jogos, né? Que são os jogos, e que tá relacionada diretamente à proposta da disciplina de vocês. Então, valeu, né? Eu agradeço Obrigado. a vocês a ter a disponibilidade de vir aqui participar do podcast com a gente. Todos nós aqui agradecemos a vocês. Vocês são muito importantes para nós. E o que você tem pra falar aí pra eles? Nada, eu só tenho a agradecer também pela presença de vocês. Como eles já falaram aí, né? Agradecer pela presença de vocês, a participação por vocês. Pô, vocês tiraram um tempo de vocês, né? Só pra virem aqui conversar com nós, debater. Então, gostei da ação de vocês. Obrigado mais uma vez. E obrigado aí a quem assistiu esse podcast. Deixa o like aí, se inscreve no nosso canal e tamo junto.